CNN Arena está de volta e a gente fala sobre a revogação de 8 privatizações em andamento, incluindo a Petrobras, a EBC e os Correios. Vamos ao debate. Eu começo por você, Tiago, a respeito das privatizações. Como é que você vê também esse contraste, né? Porque, se bem que não é tanto, né? Porque Jair Bolsonaro ele nunca foi, de fato, um liberal raiz. Ele adotou um discurso mais liberal ali em 2018, quando trouxe Paulo Guedes para montar o seu time. O Paulo Guedes sentiu um discurso, pelo menos, que ele não conseguiu transformar completamente em prática mais liberal, sinalizando com privatizações, muitas das quais não foram realizadas. É claro que há todo um debate político, questão de Congresso Nacional, ter que passar por isso, mas o PT sempre teve um certo repúdio a essa política de privatizações. E agora acena com reversões, com uma exploração aí das estatais. Como é que você avalia? Bom, Felipe, da mesma forma, eu lembro que eu estava na CNN, aqui no início da CNN, quando o Paulo Guedes começa com a estruturação, na verdade, desestruturação das estatais, tendo a ideia de vendê-las à iniciativa privada. E eu tenho que ser fiel ao argumento que eu coloquei naquela época. É a vontade popular expressada pelo voto e é a posição do governo que foi eleito com todo mundo sabendo disso. Lá atrás era essa ideia, hoje uma outra ideia surgiu. O que acontece? Nós precisamos entender, e aí é uma coisa que o Hélio vai me ajudar bastante nesse aspecto, que é o seguinte, em alguns momentos nós falamos de privatizações. Eu tenho dúvidas reais, mas também não sou um grande entendedor, se tudo aquilo que é fundamental, que é elementar e estratégico à nação brasileira, nós podemos abrir mão. Se isso é inteligente a longo prazo. Por quê? Porque das grandes produtoras, por exemplo, de petróleo, vamos falar da Petrobras, das grandes produtoras, nós temos 2 grandes de Estado ao redor do mundo e todas as outras umbilicalmente ligadas a Estado. Por exemplo, existem grandes companhias de petróleo da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é um reino e a grande empresa tem também como acionistas o rei da Arábia Saudita. Então tudo fica confuso. No Brasil, nós precisamos entender uma coisa, pelo menos é a visão política que eu tenho. Existem coisas que nós precisamos ver do passado para nos indicar se são boas práticas ou não. Exemplo, e aí é quando as esquerdas ficam bravas. A questão de rodovias. Nós criamos concessões para as rodovias. Alguém vai discutir que hoje a situação das rodovias é melhor do que no passado? Não. Telefonia. Já imaginaram os nossos celulares sobre a égide da Telesp ou da Telerge? O inferno que seria? Ou seja, a ortodoxia aí, volto até faço um parênteses com o anterior, a ortodoxia das discussões políticas, das ideologias do início do século passado, precisam estar à mesa, mas a questão é a praticidade governamental e estratégica. O exemplo dos celulares, por exemplo, é muito importante, porque isso deu mais qualidade de vida à população de baixa renda, inclusive. Teve pesquisas feitas por gente de esquerda, inclusive, sim, mostrando uma altíssima porcentagem de pessoas proprietárias de aparelhos celulares nas favelas, nas chamadas comunidades. Então, a privatização desse setor, aquele fim da Telebrás, como era antigamente, durante o governo de FHC, ajudou a propiciar isso, com quebra de monopólio, etc. Então, muitas vezes você tem um discurso mais à esquerda pela população de baixa renda, mas você tem um resultado também que acaba trazendo maior qualidade numa área específica. Claro que cada um pode avaliar outras áreas. E sabe o que eu sinto falta, Felipe? É o seguinte, vamos privatizar ou não vamos privatizar? Nós nunca, e não chega à população, até pelos problemas que falávamos educacionais antes, o que significa isso? Não que é privatização, porque isso é simples, é tornar privado. Mas, como fazer? Segundo, qual é a expectativa de retorno? Porque a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. Se eu vou vender a Petrobras, que é minha, sua e sua, qual é a expectativa de retorno? Qual é o prazo? Quais serão os investimentos? O que será intermediário entre o início da venda até a compra definitiva e o controle definitivo? Isso a população e também todos os grandes especialistas nunca discutiram em público.
Nós discutimos apenas uma coisa simples: privatiza ou não privatiza. O que acontece com os funcionários públicos? O que acontece com aqueles que já têm direito adquirido por serem funcionários públicos? Quais são os regimes? Haverá um regime de transição do funcionalismo nesses casos? Outra coisa estrutural, a Petrobras também não tem ligação, e todos nós sabemos que tem, com o conhecimento sobre os mares do Brasil. Logo, qual é a posição da Marinha numa análise de toda a nossa costa, as nossas riquezas protegidas pela Marinha? O que pode ser explorado ou não? Haverá um monopólio sobre futuras reservas? Nunca se discutiu isso. Você já viu uma discussão sobre essa? Não. Então fica, a minha ideologia é essa, a minha ideologia é aquela. E nós não discutimos, não colocamos na mesa o que é real. Eu estou vendendo um patrimônio meu. Por que estou vendendo? O que eu ganho com isso? Em quanto tempo? E se houver patrimônio novo meu, eu terei direito sobre ele ou não? Essa discussão não chega ao público. Deixa eu jogar uma questão para o Paulo antes de passar aqui para o Hélio. É o seguinte, Paulo, da sua área, a EBC, conglomerado de mídia estatal, tinha ali a TV pública, que era chamada de TV Lula, pelos críticos, obviamente, durante os governos do PT. Jair Bolsonaro prometeu extinguir, manteve. Houve críticas também de aparelhamento bolsonarista da EBC, com o uso da TV para propaganda do presidente. E eu já vi surgirem debates sobre o potencial uso, supostamente, claro, de um conglomerado de mídia estatal, por exemplo, para a educação, para fins de telecurso ou de centralização do sistema de ensino, de alguma maneira virtual. Você acha que esse tipo de mídia pode ser usado de uma maneira pelo interesse público, ao contrário de propaganda política? Bom, por exemplo, a gente teve uma experiência aqui em São Paulo que foi da pandemia. Então, quando a pandemia chegou e todo mundo teve que ir para casa, o governo do estado de São Paulo teve a rapidez de criar um sistema de educação virtual robusto, que funcionava super bem, com aulas o dia todo. Então, os alunos que tiveram que ficar em casa, que tinham acesso, né? Então, um outro problema é discutir quem teve acesso ou não, mas quem tinha um celularzinho na mão e tal, ou um computador e tal, podia assistir a aula de casa, né? E as aulas, eles não ficaram sem aula, né? Então, foi o Estado que fez isso. Então, dentro da iniciativa privada, também aconteceu? Também, as escolas privadas fizeram isso, deram aula online. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Mas o Estado conseguiu também criar um sistema de educação virtual que funcionou bem. Então, claro, eu acho que isso é um sonho. Outro dia alguém disse para mim, a educação vai acabar presencial no ensino básico. Eu falei, meu Deus do céu, mas nunca, no Brasil... Como? Tem gente que não tem celular ainda no Brasil, por incrível que pareça, né? Os pais enlouquecem, né? E assim, ou o celular não tem tecnologia o suficiente para você assistir uma aula online. Então, quer dizer, sempre vai ter escola. Ainda durante muito tempo nós teremos a necessidade da escola. Agora, o poder público pode usar isso como um recurso para a educação? Pode. Mas aí a gente volta naquele problema da educação anterior, né? Como é que ele vai usar isso? O que ele vai colocar lá para ensinar, né? E qual é a efetividade disso para o longo prazo e para o ensino e para a educação. E se há alguma forma de ele resistir à tentação de explorar isso a seu favor? Ele sempre vai explorar, porque o governo ele sempre tende a crescer e explorar. Então, o governante ele sempre vai querer se perpetuar ali. Ele vai fazer uso da máquina que ele tem na mão para se perpetuar, seja ele qual for. Por isso foi que o Bolsonaro disse que ia acabar... e alguém soprou no ouvido dele e falou, aí, meu amigo, dá pra gente usar isso aí, né? E ele usou. E aí tava passando novela da Record lá, naquela TV Lula. Então, quer dizer, o governante sempre vai... Comprado pela EBC. O governante sempre vai querer fazer isso. Então, pode usar? Pode, mas dificilmente vai fazê-lo de uma boa maneira. Hélio, sua avaliação sobre a questão das privatizações tão caras aos liberais? Concordo com o Paulo. O governo tende a querer usar para o seu interesse e não para prestar um melhor serviço. O Lula retirou essas estatais que estavam em processo de andamento, ainda muito rudimentar, mas na direção de privatização. Me parece uma posição dogmática, mandou tirar tudo e tal, não quer privatizar. A gente vê no Brasil uma tomada, uma captura das empresas estatais
para botar a gente lá, para fazer política social de forma indireta, né? Isso é um problema grave, né? Nos conselhos de administração dessas empresas, aí tem uma opção de político nomeado e tal, para ganhar mais dinheiro e tal. Assim, é Brasil, né? Agora, a empresa estatal, ela, ao menos, diferente de uma autarquia ou dos ministérios, dos programas de governo, ao menos ela tem que vender algum produto no mercado, tem pelo menos esse teste, né? O problema é que, quando não dá certo, quando está tomado pelos políticos que fazem uma opção de besteira, no final tem que haver uma capitalização e aí pega o Tesouro Nacional, que somos nós, e aí tem que botar dinheiro lá para a empresa continuar operando, como foi o caso dos Correios, várias vezes, na década de 80 e 90, Banco do Brasil, Caixa Econômica, era capitalização o tempo inteiro, porque perdiam o dinheiro inteiro. Então, o que o PT está querendo? Olha, vamos usar, como o Paulo está dizendo, vamos usar essas estatais a nosso favor, né? Vamos tentar flexibilizar o grande avanço que foi a lei das estatais, que tem sérios critérios de elegibilidade, quem pode estar lá, como é que você tem que fazer na empresa. Vamos suavizar esse troço para botar lá os políticos fazer o que a gente gostaria de fazer. E o exemplo que está na mesa, que aconteceu hoje, né, mais um fato adicional, é a questão dos combustíveis, né? O que o governo está anunciando, né, e o futuro presidente da Petrobras, né, o que o governo gostaria de indicar para a Petrobras, tudo vai passar ainda pela Assembleia e o Conselho de Administração e o Comitê de Elegibilidade da Petrobras, que é o Prates. Ele quer mudar a política de preço da Petrobras. E isso é gravíssimo, pessoal, porque o Brasil importa 1/4 dos derivados que ele consome, gasolina, diesel. 1/4 vem do exterior. Se a Petrobras começa a vender esses produtos abaixo do preço que deveria, ou seja, abaixo do preço internacional equivalente em real aqui no Brasil, o importador não tem nenhum interesse em comprar lá fora caro para vender aqui para quem precisa. Então, se corre um enorme risco de desabastecimento, Felipe. E, para concluir, só aí falando sobre esse tema combustível, que hoje teve essa notícia de que o Haddad capitulou ao desejo do Lula e zerou os impostos federais, pelo menos por 2 meses para a gasolina e, pelo que eu entendi, o ano inteiro do diesel. Se é isso, dá mais ou menos mais 30 bilhões de buraco. A gente falou da PEC, que já é um escândalo, o buraco que isso está criando, porque esse buraco não tem fonte de recurso, né? Esses 200 bi da PEC não tem fonte de recurso, acabou-se de inventar mais 30 bi de buraco, e é por isso que o mercado despencou, né? O mercado, se olhar o gráfico dele, ele fez o L, ele saiu daqui de cima, ó, fez o L, aqui para baixo, caiu 3% a Bolsa de Valores hoje. É isso. Obrigado, Hélio. Joel, como é que você avalia? O PT é inegável, ele tem um preconceito, uma cabeça dura contra qualquer ideia de privatização. Nessa eu estou com você, Hélio, eu acho especialmente grave por conta da Petrobras, tá? Porque, bom, poderíamos levantar outras, a EBC que o Felipe levantou também, quem sabe até tivesse alguma utilidade para ela, mas não é porque ela existe que você tem que ficar pensando em utilidades. Se não encontra nada, vende isso, recurso para o Estado, o setor privado compre bem. Agora, existem estatais boas. Eu acho que aqui no estado de São Paulo a gente tem um exemplo de estatal da comunicação que faz um trabalho válido. Enfim, a se pensar. Mas a Petrobras, ela, pelo fato de ser estatal, nos coloca nessa tentação constante que o Hélio levantou e que o PT está trazendo com tudo. Controlar, fazer uma política de preço que permita que a Petrobras venda a gasolina mais barato do que o preço internacional, o preço de mercado. Isso é uma tentação terrível. Por quê? Porque isso atende ao interesse político do governo da vez. Então a gasolina fica mais barata, o povo fica feliz, o preço não aumenta na bomba, está todo mundo feliz. Também, além disso, o preço mais baixo ajuda a não subir o índice de inflação, então tudo parece que vai bem, mas isso é desastroso para a empresa. Isso destrói, isso detona a empresa. O que aconteceu com a Petrobras nos anos do PT, nos anos Dilma, a gente lembra muito da corrupção, né? Que foi gravíssima, é óbvio que foi. Foram centenas de milhões, bilhões de reais desviados. Mas o rombo que a Petrobras teve pela má gestão, pela política de preços desastrosa, esse foi muito maior, coisa de 10 vezes maior do que o rombo da corrupção. Isso, por um lado, arruína a empresa estatal, por outro lado,
outras empresas do setor, por exemplo, concorrentes da gasolina, o etanol, a cana-de-açúcar, também é péssimo para eles, porque eles estão numa concorrência desleal com uma empresa que, por ser estatal, ela pode politicamente adotar uma política de preços de fora do mercado. Por isso é muito ruim. Agora, ok, eu entendo, o governo PT não quer fazer privatização, quem ganhou, a gente gosta ou não, é o governo PT, não vai ter privatização, ok. Mas Lula, PT, existem estatais e estatais. Você pode ter uma empresa estatal de petróleo gerida como a empresa estatal da Noruega. A empresa estatal da Noruega é uma empresa de mercado, na prática. E ela busca o lucro. Não tem subsídio para ajudar a vida dela, não tem preço político, ela busca o lucro. E com base nos seus dividendos, no seu lucro, ela alimenta um fundo soberano do Estado norueguês, que já está bilionário ali, então é um colchão de segurança para o Estado. Esse é um bom exemplo de uma estatal, dá para fazer direito. Agora tem um exemplo ruim aqui do nosso lado, Venezuela. Venezuela vendia gasolina a $0,01, sei lá quanto é que era um negócio ridículo, era quase gratuita. A Venezuela, o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, maior até que a Arábia Saudita, conseguiu jogar no lixo a sua empresa estatal, num nível em que até a produção de petróleo dela, pelo menos até alguns anos atrás, vinha caindo. Foi o desastre, isso para não falar de todo o desarranjo da economia. É uma escolha que o país tem. É uma pena o PT tirar a privatização da mesa. Não deveria, é um dogmatismo burro. Mas mesmo dentro do padrão estatal, dá para querer ser eficiente, responsável, ou dá para querer fazer interferência política, politização da empresa. Esse é o desastre.